Fala, amigos, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Um prazer inenarrável estar no estudo de regras, eu acho que é 172, se eu não me engano, tá? Estamos chegando agora nos playoffs de São Paulo, playoffs do Paraná, Rio Grande do Sul já acabou. Agora no dia 8, nesse fim de semana, é a final do Pernambucano. Então a gente tem muitos jogos aí para a gente poder conversar. Campeonato Mineiro também na reta final. Vai ter amistoso no DF aí em breve, né? Então muita coisa rolando no nosso querido futebol americano do Brasil. O que mais que eu tenho para falar? Dois assuntos lamentáveis, né, para o futebol americano nacional aí nas últimas 72 horas, né? A gente teve as cenas lamentáveis lá em Ponta Grossa no jogo do Bristol Becks e Phantoms. Eu fui chamado para testemunhar, né, sobre o caso e tal. Tem algumas coisas relacionadas à arbitragem na súmula. Me coloquei à inteira disposição para explicar, até porque a gente não deve nada. E, tipo, não teve nada de errado no jogo que justifique dois times terem feito uma batalha campal, né? Mas eu queria. Eu acho que o meu único relato que é muito importante sobre isso, e é uma coisa que eu falei no jogo para os dois técnicos, já falei aqui no estudo milhões de vezes, e eu acho que quem está aqui no estudo há mais tempo sabe que não é algo novo que eu vou trazer agora. Para mim, Ponta Grossa Phantoms e Londrina Bristol X era o jogo do Wild Card. Acho que todos aqui podem concordar com isso, né? Eu acho que o grande ponto aqui é o seguinte: todo jogo que tem um tempero de ser um jogo bom, a gente fala, vamos deixar os caras jogarem. Faltas de qualidade, gerenciamento de jogo, presença, vamos deixar os caras jogarem, preventiva quando der para fazer preventiva, falta pessoal, toda falta pessoal deve ser marcada e conversa nesse nível. Conversei com os dois técnicos isso antes do jogo, tá? E eu acho que o grande ponto aqui é o seguinte, eu falei isso também logo depois do Bristol Becks e Brown Spiders. Todo jogador no futebol americano do Brasil hoje quer jogar um grande jogo. Eu tenho certeza que você, técnico que está assistindo, você, jogador que está assistindo, se eu tiver errado, você pode me corrigir aqui nos comentários do vídeo. Inclusive, já se inscreve no canal e dá um like no vídeo. Eu acho que o grande ponto é todo jogador quer jogar um grande jogo de futebol americano. Um jogo tenso, um jogo emocionante, que vai ser decidido no final. Só que nem todo jogador de futebol americano no Brasil quer que o jogo seja apitado como um jogo grande. Ele quer que o jogo tenha 32 faltas, que a gente marque 52 holding. Aí o torcedor mais mediano vai falar assim, Guilherme, se teve holding, tem que marcar holding. Aí eu te falo, você gosta de jogo com muita falta? Teve um jogo que foi um Raiders e Cowboys no Thanksgiving, que foram 33 faltas. Cara, foi um jogo insuportável de assistir. Um jogo insuportável de assistir. Então, assim, a gente deixa o jogo ser jogado, né? Tenta fazer preventiva. Eu fiz preventiva pra cacete nesse jogo. O Theo mesmo me mandou um vídeo de um target no primeiro retorno e é literalmente de um cara que veio a ser desqualificado no jogo. É um cara que eu dei preventiva nele o jogo inteiro, que ele tava sempre no limite do holding, que ele ia fazer cagada, e aí quando ele fez cagada, ele não gostou, né? Então, assim, é o tipo de coisa que eu repensei um pouco isso. Eu falei, será que a gente deveria ter deixado apitado isso como um jogo grande? Ou a gente deveria ter apitado isso como um jogo de nível baixo e marcando as faltas para ficar picotando o jogo? Fiquei me questionando um pouco isso. Não me arrependo do que a gente se propôs como gerenciamento. Mas será que os times, nesse quesito, estão prontos? Estão prontos para receber uma arbitragem que deixe o jogo rolar? Acho que não. Acho que não. Essa é a minha opinião nesse seguinte quesito. E sobre Spartans, cara, eu nem sei o que aconteceu. Sei que tem tipo, palavras-chave, tipo, 3 gringos, desqualificação do campeonato, e é a única coisa que eu sei sobre isso. Beleza? Bom, vamos falar de futebol americano de verdade, real football, que é uma coisa muito legal. Vou chamar meu amigo Theo Schneider, atual campeão do Geopardo, do Fredão. Boa noite, menino Teodoro. Boa noite. A Gabi acreditou que o teu nome é Teodoro. Seguinte. Theo, aqui a gente tem uma formação, tá? Em que eu vou descrever para você. Deixa eu tirar o som aqui, né?
Tem o left tackle aqui, o left guard, o center, o right guard e o right tackle. Beleza? Se você já me conhece bem, Theo, qual a pergunta que eu vou fazer? Não sei qual a pergunta tu vai fazer, mas Então eu vou deixar outra eu, pessoa. eu acho que a pergunta mais legal é se o left tackle tá dentro da tackle box. Não. A pergunta que eu vou fazer é assim: quem são os jogadores aqui que podem bloquear abaixo da cintura legalmente? Tá. Que é mais ou menos dentro da mesma linha. Uhum. Cara, visualmente, assim, batendo o olho, os dois guards, o center e o right tackle. Eu acho que o left tackle, não. E falando de jogadores que podem bloquear abaixo da cintura em qualquer Direção, né? direção né? Beleza. É, eu não gosto muito. Na verdade, não é que eu não gosto. Eu acho mais fácil a gente explicar o que é tackle box quando a gente fala o significado do tackle box, né? O tackle box, a tackle box, é uma caixa que vai de tackle a tackle. Só que ela não é uma caixa que vai literalmente do left tackle ao literalmente right tackle. Ela vai do left tackle ao right tackle quando eles estão numa posição normal de tackle. Ou seja, esse left tackle aqui não faz a tackle box ser desse jeito. Definitivamente não faz. O que o Theo falou, cara, perfeito, Theo. Perfeito. A tackle box aqui, para mim, é daqui, tá? Até aqui. Essa, para mim, é a tackle box, tá? Por quê? Right tackle e left tackle não estão na posição normal de tackle. Se você olha, você fala, nossa, esse left tackle está numa posição normal? Não. Ele está numa stance normal, ele está numeração normal, ele está na linha, por definição, mas ele não está numa posição normal de tackle. Então, se esse left tackle e se esse right tackle fazem qualquer bloqueio abaixo da cintura, em qualquer direção, eles estão cometendo uma falta por bloqueio ilegal abaixo da cintura, tá? Mas, Guilherme, ele é um jogador de linha, mas ele não está dentro da posição normal de tackle e não está dentro da tackle box. Pode estar estacionário, que bom que ele está estacionário, porque se ele está em movimento na linha, também é um illegal motion, tá? Mas eu acho que esse é o grande ponto. Se eu sou o referee nesse jogo, a primeira coisa que eu me atento é: eu não vou ficar mais fora do que o tackle. Eu vou ficar mais fora do que o guard nessa jogada. O guard é o meu limite de saber aonde é a tackle box, porque isso vai influenciar no bloqueio legal abaixo da cintura, isso vai influenciar no intentional grounding. Então, esse é o tipo de cenário em que eu preciso me policiar, porque é muito tentador em toda jogada a gente ficar na posição mais externa ao tackle, às vezes até na linha do Tyrem, para você ter uma noção exata de que se esse cara está na minha frente, quer dizer que ele claramente saiu da tackle box, mas na verdade aqui são os guards o limite de um bloqueio legal abaixo da cintura. Faltou complementar alguma coisa, Telzão? Ficou alguma coisa com dúvida? Não, eu acho que a única coisa, assim, esse tackle, o left tackle ali tá realmente muito fora da tackle box, mas a única coisa que tá um pouco a favor, assim, não dele exatamente, mas de jogadores que alinham dessa forma, é que tu não precisa estar totalmente dentro da tackle box para ser um jogador que está dentro da tackle Perfeito, box. Tá? Tu perfeito, tá com uma parte qualquer do teu corpo ali, um pezinho dentro. perfeito. Seu comentário, muito bom, inclusive melhor que os do Scofano, hein? Muito bom. Você sabe qual foi? Sabe o que o Marcos falou ontem? Que o Hilde Brown é o Scofano do Fred. E eu achei isso, porra, muito bom. Só que como o Scofano nunca foi na terça, ele não sabe quem é Hilde Brown. Então ele vai ficar com uma total dúvida agora. Quem é Hilde Brown, né? Vai ter que ir na próxima terça. Mas não vai também. Não vai. Deve estar na sessão do Conselho Tutelar de Nova Friburgo, tá ligado? Um negócio assim. Mas, Telzão, eu adorei o seu comentário. Eu só vou fazer a tréplica, tá? Que é o seguinte. Para mim, cabe um guarde entre o center e o guard, tá? E é isso que me incomoda na posição do guard. E o que me faz jogar o tackle para fora da tackle box,
sacou? Eu acho que esse é o grande ponto. Espero que isso tenha ajudado a galera nova também nessa leitura do que é a Tackle Box, para onde eu tô olhando e tal, e meu posicionamento inicial também. Vou te falar, Teuzão. Não, eu concordo, o left tackle tá muito fora. E eu acho que, assim, o right tackle, inclusive, tá com metade do corpo para fora da tackle box também. Só que ele ainda tá dentro da tackle box, por regra. Você acha que o right tackle tá dentro da Tackle Box? Eu acho. Eu acho que, O pé esquerdo dele, assim, uma parte dele tá. cara, eu acho que cabe uma pessoa inteira entre o guard e o center. Tipo assim, ele tá mais uma jarda além do right guard. Cara, mas é que assim, aí vamos. É difícil, tá? Mas vamos tentar trazer unidade de medida, assim, para um negócio que não tem como Ele vai medir. pegar a régua, Marcos Gomes. É, eu acredito que, usando as referências que tem de campo, que dá, tipo assim, que pelo menos até o pé esquerdo dele a gente tem 5 jardas ali, da bola até ele. Tipo, eu acho que ele não tá fora. Então, mas aí Completamente fora, né? vou pra quadréplica. Eu acho que o grande ponto. Eu entendi o teu ponto, tá, Theo? Só que é o seguinte. Eu vou voltar no meu comentário inicial, que a gente facilita as coisas imaginando a posição normal de teco, tá? Aí é uma resposta de sim ou não. Você acredita que cabe um ser humano do tamanho de um guard entre o right guard e o center? Cara, não numa posição normal de jogo, porque eles não ficam com os pezinhos junto. Não. É, sim. Eu acho que cabe e com espaçamento. Eu acho que cabe também. Quando o Gui começou a falar, mostrou isso aí, foi a primeira coisa que eu pensei, cara, é de guard a guard isso aí, o tackle box. E, Marcos, a gente tá cabe numa um fase cara de ali. alinhamento até nas coisas erradas, né? Então, assim, pode ser que o Exato. Theo esteja certo. Ontem ele ganhou da gente. Vamos fazer o seguinte: quem concorda comigo e com o Marcos, levanta a mão. Vamos fazer uma votação igual a Pafan faz. Que ninguém vai ver quem votou, mas que a gente sabe que votou. 2, e Pedro Barros está com a gente. Diogo Felipe, Rafael Casa. Caramba, Theo. Eu acho que só, eu acho que só o Éder vai votar com você. É que eu acho que o ângulo, tipo, que dá essa impressão da esquerda tá do lado esquerdo aqui do campo tá muito mais aberto que do lado direito, sabe? Mas eu não acho que é tão diferente assim, sabe? Pega o ângulo da câmera invertida aí, Gui. Pega a Endzone View aí, por favor, Gui. Eu vou te mostrar a Endzone View. Mas assim, quem tá com o Teodoro? Levanta a mão. Éder, tá ali, ó. Tô com o Theo Nessa, o Éder falou. Se não tiver com o Theo, tu vai estar com quem também, né? O cara te trouxe pra cá, pô. O cara te deu o que comer. Então, assim, alguns votos a mais pra mim, pro Marcos, e um voto pro Theo. Mas o importante é que a amizade é tudo, né, o Theo? Então. Não, a maioria normalmente tá errada, sabe? Eu tenho esse Entendi. pensamento. Tá, perfeito. Então a gente vai lembrar disso aí quando você for uma unanimidade para uma possível final nacional, alguma coisa assim. Vou falar que a maioria tá errada também, beleza? Beleza. Não, mas eu entendi teu ponto. Só que como eu gosto muito de você, eu tô discordando com o maior amor e carinho, você tá vendo, né? Não, Tipo, eu poderia falar, se fosse o Guilherme das Antigas, Theo, falar, porra, Theozão, você só pode estar de sacanagem, né? Mas eu não sou mais essa Se tivesse sendo pessoa. gravado também. Não, nunca me importei com isso. Não, cara, mas é que na real é que chega um ponto nessa discussão Que não tem pra onde ir. que tipo assim, se tu vai pegar e vai medir 5 jardas dali, não vai, então. Não vai. Então, assim, você, amigo fã de esporte que tá aqui no estudo, coloca embaixo, concordo com o Theo ou concordo com o Guilherme. E aí, daqui uma semana, Theo, na próxima quarta-feira, a gente refaz. A gente vê quem estava certo, quem estava errado, de acordo com a voz do público. Você é ateu, Theo? Sou. Então nem a voz de Deus seria top para você avaliar, né? A voz do povo é a voz de Deus. Então fica aí. Vai ficar pro imaginário popular, tá? Só responde a pergunta que o Pedro Braz fez aqui no chat. Obrigado. O Pedrão perguntou assim: você falaria com os OL sobre posicionamento ou com coach preventiva? Não falaria com os tackles sobre posicionamento, mas falaria com eles sobre a permissão que eles têm de bloquear abaixo da cintura, tá? Falaria com o coach sobre a permissão que os jogadores têm de bloquear abaixo da cintura. Esse tipo de formação se repetiu durante o jogo. Então, para mim,
Para mim, isso é uma jogada desenhada, orquestrada, né? Você colocar um tackle aqui, por exemplo, te dá uma vantagem de um screen pass, tá? E você tem um cara maior bloqueando um cara na linha. Então, eu acho que eu converso com o coach, por exemplo, eu falaria isso no pré-jogo. Se eu estiver na semifinal, eu vou falar isso com o coach. Falar, coach, olha, eu vi o seu vídeo e vi que seus tackles alinham mais abertos do que a tackle box. Você entende como isso afeta a legalidade dos bloqueios abaixo da cintura? Eu vou falar, sim. Eu vou falar, então me explica. Aí ele vai falar assim, não, aí tu quer que eu te explique também? Sacanagem. Mas eu vou falar assim, não. Eles não podem bloquear abaixo da cintura em qualquer direção, tá? Nesse caso. Eu ia falar isso também que o Garbato colocou aqui, né? Que falou que esse time alinhava assim todo o campeonato. Uhum. E aí a importância do estudo pré-jogo da gente, né? De estudar o time que você vai apitar. Então, se esse fosse o primeiro jogo do campeonato do time, beleza, tipo, a gente não tem como adivinhar, né? Não. Mas sendo o segundo, o terceiro, ou isso aqui já é playoffs, né? Eu acho que estudando previamente o time, ou até notando mesmo dos jogos passados que você já apitou dele, dá para saber, pô, velho, preciso falar disso com o coach antes do jogo, sacou? É verdade. Então é uma coisa que a gente precisa também tomar a iniciativa, não esperar a merda acontecer. Exatamente. Telzão, obrigado, tá? Foi ótimo. Valeu. Rafael, boa tarde. Pá, boa noite. Tudo bem? Tudo Liga certo. a câmera, liga a câmera. Calma, cara, calma. Adoro você de webcam ligada. Tipo, eu me sinto merecedor, sabia? Porque eu já te aguentei tanto de câmera fechada e agora você trazendo esse teu lindo sorriso ao mundo, né? Rafael hoje que falou pra mim que Meu Deus. declined the offer to travel to the US. Falou que não vai viajar com a gente. Falou assim, cara, não quero. Tu vai me humilhar na viagem. Porra, e tu apitando na linha lá com os gringos. Não vai dar. Os caras vão começar a me chamar de Rafael House. Não vou curtir. Casa é meu sobrenome. Então vai ficar pra próxima. Mas, Rafael, sabe quem é o line judge desse jogo aqui que eu vou te mostrar? O line judge? É. Não sei. Quer dar um chute? Cara. Eu falei dar um chute, o Abner já até fechou o vídeo no YouTube agora. Eu ia falar Abner. Não, o Abner é o headline, mano. É o headlines. Não sei. Não... Anderson Maria. Nossa. E ele não tá aí hoje. Ele não tá aqui hoje. Não. Eu tive um debate com ele ontem. E aí eu achei o debate bom. Porque eu concordei e discordei com ele. Eu achei isso ótimo. Eu falei, isso merece estar no estudo. Tá? Eu quero que você me diga se você acha se isso é intentional grounding ou não e justifique, tá? Tá. Ó, drop back, pipipi, popopó. Mais uma vez, porque eu sei que foi rápido, tá? Minha primeira reação é não, que ele não estava sendo pressionado. Essa é a minha primeira reação. É um ponto legal, um ponto legal. Prestar atenção de novo. Vê a pressão aí. Não, ele tá sendo pressionado legal. Eita. Tá sendo pressionado. E não tem nenhum elegível. Isso aqui é ground. Isso aqui é ground. Tá. Vamos olhar com calma. Ele saiu da tackle box? Olha esse jogador aqui. Tá pra lá dos números, né? E agora? Não tá na área. Então, resposta final, Rafael Caso. Grounding. Intentional grounding. Foi na endzone ainda, né? Ele recortou. Agora eu vou te mostrar na câmera lenta onde ele tava, tá? Onde está o quarterback? Na linha de 1. Não, ué. É onde o passe é na linha de gol. Pé na linha de gol. Na linha de safety. Mas aqui, no replay, né? Na regra 12. Na regra 12. Em campo... Em campo, eu diria fora. Em dúvida, não é. Eu não vou dar safety, né? Exatamente. Ainda mais nesse limite de literalmente em cima da linha. Exatamente. Você consegue imaginar qual foi meu debate com o Anderson aqui? Bom, por tu ter perguntado, o Anderson disse que o cara tava na linha, tava na área aqui? Tava. E eu achei legal, tá? Sabe por quê? Vamos tipo assim, também, eu falei que ele tá pra lá dos números, mas ele tá pra lá dos números, tipo, tu dando um pause, tipo, ele tá, na hora que o passe chega, ele tá, tipo, é a mesma história da linha de gol, né? Ele tá... Estamos falando de um futebol americano quase, arbitrado por humanos. No caso aí, Anderson Fontoura, um anjo, né? Sim, dá pra entender. Dá. O meu grande ponto aqui, meu amigo Rafael Casa, é o seguinte, tá? Ele tava pra perto dos números? Top. Mas olha onde essa bola cai.
É pra fora de campo, né? Assim, é muito pra fora de campo. É Sim. muito pra fora de campo. Aqui, Esse cara tinha que estar mais pra lateral, né? Pra com ele estar todo na área. respeito, tinha 15 metros aqui. Sim. Tinha 15 metros, tá? Eu tô contando uns 5 metros, não, menos, uns 12 metros. Tô contando aqui a borda branca, então 1,80 m, mais 9 jardas dá uns 8 metros, dá 10 metros. Essa borda Tá? branca também não, né, não, É, não a borda, parece ter pô, 1,80 m, não né? tem borda branca aqui, porra. É, Tem borda pô. branca aqui. Nem Pô. borda tem. Tem uma Tem linha, nem pô. borda, tem nem borda. Tem a linha lateral. Mas o meu grande ponto é o seguinte: você sabe o que eu tava lendo no fim de semana, Rafael? Eu li a mensagem do Pedrão, é foda. Hum. Mas tudo bem. Eu tava lendo o CCA, tá? O Aham. CCA é o Manual de Mecânicas da NCAA que você sabe. Sabe qual foi a última atualização do CCA sobre Intentional Grounding? Eu vou deixar rodando aqui o vídeo, tá? Não Do vou... jeito que eu não sei quando foi a última alteração da regra do Não, Intentional Ground, não. deve ter sido há muito tempo. Não, a última atualização do CCA sobre isso foi uma adição de um texto. Que, Tá. que, na minha concepção, se a gente tem essas regras baseadas na NCAA, e eu acho que a gente pode partir por essa interpretação. Ainda mais que a gente sabe que a questão de ser recepcionável ou não ser recepcionável é uma coisa que está no imaginário do árbitro médio, né? E é Beleza. algo. E é parte da regra que o texto, se não é igual, é extremamente Eu similar, né? vou colar aqui no chat o que estava escrito lá e a gente vai ler juntos, tá? Uhum. O que acontece? Quando o passe cai fora de campo, um recebedor elegível estará na área se estiver entre o topo dos números e a linha lateral. Até aqui é exatamente o que está escrito, né? Exatamente a situação. Só Aham. que ele fala assim: e o passe for lançado na direção aproximada da cabeça do recebedor. Esse passe não está nem perto de uma área acima da cabeça desse recebedor. É Tipo, aonde ele tá, tipo, se eu entendi direito, é tipo, ele passar por cima da cabeça do recebedor tipo, e aí vai sair pela lateral umas tipo, 10 jardas da frente, vamos dizer, nessa exatamente, diagonal entre onde está exatamente. ele e a lateral, né? Tipo, a bola foi Tá. muito alta, mas passou perto da cabeça dele. Eu Sim, super entendi o Anderson aqui pela velocidade da jogada, tá? Porque eu tenho certeza que na hora que ele olha, esse cara já tá quase perto da lateral. sim. Só que o que a gente tá falando é uma parada da regra, entrando aqui numa definição não, numa recomendação da NCAA, que eu acho que a gente pode usar, tá? Não acho que seja algo fora da nossa realidade, descolado da nossa realidade, tá? Só que aqui, veja só, quando ele fala isso, eu acho que se encaixa, né? Por isso eu acho que é intentional grounding aqui. Uma coisa que é bem legal para você saber se o quarterback está fora da tackle box ou não, nesse caso, é ver o referee. Você vai ver que quando o referee aparece, ó, o referee está mais aberto do que o quarterback. Então eu consigo imaginar que esse quarterback está dentro da tackle box aqui. Perfeito? Acho que todo mundo concorda em relação a isso, né? Sim. Boa jogada essa, né? Para debater e tal. Quer falar, Marquito, por favor? Não, tanto é que é difícil e ainda mais em campo, porque o Anderson ele tinha tanta certeza que na hora que o passe cai, ele já aponta pro cara. E quando ele aponta, se tu para bem no frame, o cara tá, tipo, a 5 passos dele. Então dá para entender que, tipo, quando ele processou a jogada, que era o possível intentional grounding, e aí ele buscou se tinha alguém na área, ele já apontou, tá ligado? Então, ele teve até um pensamento rápido ali de processar de que seria um possível intentional grounding. Ele olha para a área e tem um cara a 5 passos dele, então ele vai imaginar que o cara tava de fato na área, entendeu? Então, dá para cravar por vídeo que é um intentional ground, mas totalmente incompreensível, né? Não, cara, perfeito. Eu até perguntei para o Anderson se o que ele apontou na hora, por exemplo, foi algo a bola cruzar a zona neutra, ou ele apontou para um jogador. Porque ele aponta meio para cima, meio para baixo, eu fiquei um pouco em dúvida na hora. Eu até fui perguntar para ele, porque eu acho que isso faria muita diferença. Se ele não tá apontando para um jogador e tá apontando que a bola cruzou a zona neutra, tem intentional grounding. Não faz sentido, não vai mudar em nada, né? Porque não cruzou, Sim, sim. porque não saiu da tackle box. Perfeito, perfeito. Você foi maravilhoso. Amor, dá boa noite para as pessoas. Fala, boa noite, galera. Fala assim, boa noite, galera que sabe tanta regra 10 quanto eu. Boa noite, gente. Aê, isso aí, amor. É isso. Boa jogada, Rafael. Boa jogada, boa jogada. Cara, eu
eu falei uma parada no vestiário no domingo. E fora do vestiário também, né? Já falei isso com vocês várias vezes. Eu acho que a gente tem que comemorar as jogadas que a gente vai bem. Porque a gente vai mal em um monte de jogada, né? Mas eu acho que a gente tem que comemorar as jogadas que a gente vai bem. Esse lance aqui, faltava menos de 2 minutos para acabar o primeiro tempo. E aí vai ter um timeout de lesão do ataque, tá? O ataque, você vê que a corrida termina dentro de campo, né? Beleza. Ó, o sinal do line judge que o relógio estava rodando, né? E aí tem um timeout de lesão. E aí, o time A não tinha mais timeout, tá? E o time B tinha timeout. Nesse momento, a câmera sai do lance, porque aqui no Paraná, quando tem um jogador lesionado, eles tiram, né, do jogador lesionado. E aí eu fui falar com o capitão do Bristol Becks. Como era um timeout de lesão e tal, não precisava, talvez, envolver tanta gente. Eu só cheguei pro capitão e falei, capitão, 53 segundos, mostrei o relógio, falei, ó, você gostaria de retirar 10 segundos do relógio? Se você aceitar, vai rodar no meu sinal. Se você declinar, vai rodar no snap. O que você gostaria? Aí ele, pode tirar os 10 segundos então. E a galera gostou muito do anúncio, só que eu não gostei do meu anúncio e eu vou falar o porquê. Deixa eu ver se vai aparecer. Aparentemente ali, pela Só um minuto. dor, foi feio, né? Ele acabou sentindo ali. Mas falar do Santos, o que corre esse garoto, né? Garoto assim, né? Garoto porque é amigo, né? Garoto, esse aí é veterano no Vamos lá. futebol americano, com aquela cara de 80 anos que ele tem lá, já jogou em grande joga na equipe do Bristol e o que ele corre, né? Aí eu comecei a falar, não sei se deu pra ver. Timeout de lesão. 53 segundos, como essa foi a única causa que fez o relógio parar, a equipe do Bristol Becks optou por reduzir 10 segundos do relógio e vai rodar ao meu sinal. Restam 43 segundos para o fim do primeiro tempo. Deu pra ouvir? Baixinho, mas deu. Baixinho, né? Se tu puder repetir. Aham. Acho que agora que vocês sabem que eu vou anunciar, vai ser mais fácil. E vai rodar o relógio parar, a equipe do Bristol Becks optou por Peraí. 10 segundos na equipe do Bristol e o que ele corre, né? Ele de lesão, restando 53 segundos. Timeout de lesão restando 53 segundos. Deu pra pegar? Essa foi a única causa que fez o relógio parar. A equipe do Bristol Becks optou por reduzir 10 segundos do relógio e vai rodar ao meu sinal. Restam 43 segundos para o fim do primeiro tempo. Consegue saber o que eu não gostei do meu anúncio? Eu acho que foi porque você falou a única causa do relógio parar. Não, mas essa é literalmente a... Eu poderia ter colocado imediatamente, mas não foi isso. Tá? Eu achei que você queria dizer motivo. Não, então... O que eu fiquei puto é que eu falei reduzir 10 segundos e não subtrair 10 segundos. Aí eu fiquei assim, porra, na hora do 10, cabação. Aí foi engraçado que o Jackson, aí o Valdô falou, nossa, que baita anúncio, que não sei o quê. Aí eu cheguei no Jackson, e aí, o que tu achou da subtração? Aí ele olhou no fundo dos meus olhos e falou, que subtração? Aí minha sogra gostou. Pô, minha sogra me mima, né? Pô, ela faz um bolinho de arroz pra mim. Caralho, meu irmão. Melhor bolinho de arroz do planeta Terra. Sorte minha mãe não vê o estudo, né? Senão ela fica bolada que eu falei isso. Jogada legal aqui, tá? Jogada bem interessante. Deixa eu ver aqui. Um querido pra... Puta. Eduardo de Fer. Boa noite, Edu. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo. Amigo, você, por acaso, ficou chateado que eu falei que você tava igual o ratinho do Shrek, apitando arapongas e... Cara, eu não fiquei chateado porque eu achei muito parecido. Muito parecido, né? O Obrigado. foda é que o ratinho do Shrek é cego, né? Aí não dá pra... Pô, irmão, Não, você não precisa ficar essa sendo parte- tão literal nas coisas. A Max vem ali só pra atrapalhar, né? Incrível, do nada. Edu, não ouve o que o Marcos falou, não, tá? Ele quase não vem aqui no estudo, então quando ele vem tumultuar, tá? Edu, eu vou te colocar em 2 cenários. Eu vou te adicionar em 2 cenários, tá? E aí eu quero a sua colaboração pra gente aplicar isso aqui, pode ser? Tá bom? Primeira coisa, Edu, isso aqui é uma quarta descida, tá? Vai ter um holding do ataque em bola viva, beleza?
e vai ter uma conduta antidesportiva do ataque em bola morta. Beleza? E o passe foi incompleto. Pegou a ideia? Em bola viva, segurada, ataque. Em bola morta, conduta antidesportiva, ataque. Tá. Então, Vou deixar aqui rodando, tá? Sem som. neste caso, uma falta em bola viva, outra em bola morta será aplicada em ordem de ocorrência. Então, o holding veio primeiro, né? Uhum. Sim, Você foi bola aplicaria o viva. holding na quarta descida? Com passe Não, incompleto como resultado? Não, então, daí o time B ganhou a primeira descida e após isso será aplicado 10 jardas do próximo ponto. Por quê? Tá. Foi um passe incompleto e a primeira falta foi do time A. Perfeito. Então, o time B ganhou a primeira descida e será o próximo a colocar a bola em jogo. Beleza. A falta em bola viva, né? Tá, então, do ponto... Vamos só fingir, Edu, que ela é a única falta que aconteceu, pode ser? Só o holding. Só o holding. Como é que eu aplico o holding e por quê? Tá, então... Após o time B ter ganho a posse, será Aham. aplicado 10 jardas do ponto onde o time B colocará a bola em jogo. Então, vamos fingir que é uma primeira descida. Você vai, então, dar a segunda descida e botar 10 jardas. Não, o Então, time A... e o por que time A você vai fazer perdeu, isso na quarta descida? porque o time A perdeu a série de posses. Mas se você está falando que ele perdeu a série de posse, você está me informando que o time A não tem o direito de repetir a descida. E se ele não tem o direito de repetir a descida, a penalidade está incluindo perda de descida. Sim, sim. Então você acha que a gente vai aplicar 10 jardas do próximo ponto? Pensando nisso, porque o holding Não tem perda de descida. não tem perda de descida e teria que repetir a descida Boa, para que seja aplicado. E como o time boa. A perdeu a série de posses, não tem como repetir a descida. Tem como repetir a descida. Sim, sim. O Se o que eu time quero B dizer quiser, ele pode. Só não é uma escolha óbvia, tá? desse jeito que eu falei, não tem como, porque não tem. O time B Beleza. já estaria com a posse. Tá. O time ruim? O time B. Ah, tá. Que susto. Eu achei que você tinha xingado um time aqui meio aleatoriamente. Beleza, Edu. Então, agora a gente sabe que a gente vai declinar a primeira penalidade e agora a segunda penalidade. O que a gente vai fazer com ela? Tá. A falta em bola morta por conduta antidesportiva. Essa falta não ocorreu após o time B ter ganho a primeira descida. Se a falta é após a jogada, aconteceu. Em bola morta, né? Então, nesse caso, dá para aplicar o mãos limpas. Edu, as duas faltas foram do mesmo time, uma em bola viva e outra em bola morta. Mãos limpas são duas faltas em bola Não. viva. Então eu entendi sendo errado uma... desde o começo. Eu tinha entendido que é uma falta de cada time. Não, Não, então beleza. Desculpa. não tem problema. Tô fazendo todo esse cálculo com uma falta de cada time, cara. Não, tranquilo. Nossa. Vamos lá. As duas faltas do time A, uma em bola viva, uma em bola morta. Você já declinou a falta em bola viva. O que você vai fazer com a falta em bola morta? Essa é mais fácil, né, Edu? Como é que a gente aplica uma falta em bola morta? Neste caso, vai declinar a falta em bola viva do holding. É uma escolha mais óbvia o time B manter a posse. Aham. E aplica 15 jardas do próximo ponto, que é o ponto onde o time B colocará a bola em jogo. Perfeito, amigo. É isso mesmo, tá? Vou colocar aqui o anúncio. Árbitro do Arthur, né? Esposo do João Miguel, um grande beijo para essa família maravilhosa. Duas faltas durante a jogada, uma em bola viva e uma em bola morta. Em bola viva, segurado, número 77, ataque. Penalidade declinada, primeira descida. Só pega eu me enrolando para falar no final que é a primeira conduta antidesportiva que conta para uma possível desqualificação.
Em bola morta, conduta antes da esportiva, número 77, ataque. Metade da distância para o gol do ponto do fim da jogada. Ainda assim, primeira decisão de Bristol Betis. Essa é uma primeira possível falta para desqualificação do Não é uma possível falta, é uma falta. número 77. Restam 13 segundos para o final do primeiro tempo. Aí foi foda, né? Mas tá bom, tá bom. Foi boa essa, Edu? Foi boa, foi boa. Foi Boa. uma confusão aí. Cara, é o seguinte, nessa aqui eu não vou chamar ninguém para responder, tá? Eu só vou falar um pouquinho sobre como é importante a comunicação e o reporte de penalidade, tá? Porque aqui a gente fez uma cagada generalizada como equipe e eu acho que isso aqui tem que servir de lição para todo mundo, tá? Vamos lá. Eu quero que vocês prestem atenção no número 24, tá? O número 24, ele vai iniciar uma rota e aqui ele é segurado, restringido pelo número 26. E tem uma bola na endzone e o resultado foi de um e o resultado foi de um passe incompleto aqui. Beleza? Cara, primeira coisa que eu ia falar, até esqueci de comentar isso com o John, cara, quando eu tô de deep wing, eu não vou começar colado no pylon. Não tem por que eu começar colado no pylon, tá? Porque se eu começo colado no pylon e eu sou ameaçado, eu vou ter que sair da minha posição e recuar. Então já começa um pouco mais recuado, já que a gente é responsável pela linha de gol. A gente ainda consegue ter uma visualização da lateral sobre isso aqui, tá? E aí o que acontece? Tem essa falta por segurada e a bola na endzone. E aí é onde a confusão começa a acontecer. Tem claramente uma maravilhosa sinalização do John de passe incompleto. E aí ele vem... Eu só teria depois dado o sinal de timeout, tá? Mas aí ele vem falar, e eu vejo o preliminar dele, de que é uma interferência de passe. Tá? Olha, ele faz o sinal de interferência de passe da defesa. E aí ele fala que é o número 24, só que o 24 é quem sofreu a falta. E não quem fez a falta. Tá? Aí ele falou... Aí eu perguntei para o João, João, o snap foi dentro da 17? E o John fez sinal de DPI. Assim, eu já deixa você falar, tá, Douglas? Eu me coloco nessa matemática da conta, porque assim, o João não tem que adivinhar o que eu vou fazer com a informação do snap dentro da jarda 17. Mas, se alguém me pergunta se o snap é na jarda 17, tá? E considerando que eu sou referi, e a gente tem que começar a fazer um pouco mais disso, tá? Na arbitragem, que é se colocar no sapato dos outros. Todo mundo acha que o referi sabe exatamente aonde a tua flag caiu. E aqui não tem, para mim, a informação do spot da falta. Se eu vejo uma DPI, tá? Ou eu vi a ação no fundo da endzone só, tá? Sei que tem uma flag. Não tem o spot da falta para mim, cara, eu subentendi de forma errada que era na jarda 2. E eu pergunto pro João, onde que é o snap? Ele, jarda 15. Eu falei, pô, bola na 2. Deixa eu voltar para cá. E eu ainda fiz assim, bola na 2. E aí eu fui pro anúncio. Tá bem, a gente sempre quer que os jogadores fiquem bem. Que passe número 24, defesa. Uma falta aconteceu dentro da endzone, a bola será posicionada na jarda 2. O período é estendido para mais uma jogada. Nem falei da primeira decisão automática, beleza. Dito isso, tá? Cara, a gente botou a bola na jarda 2. E aí, tipo, o head e o side sabiam que o spot anterior, sabiam onde estava a flag anterior. Aí te botou na 2 e não se comunicou. O line judge viu que tinha algo errado e nem perguntou. Sabe? Então, tipo, é o tipo de parada, cara, que a gente tem que se safar como equipe. A gente tem que se safar como equipe. Se fala pra mim, segurada, ou, por exemplo, se o John vem com interferência de passe e o João fala, não, foi segurada. Logo no começo, cara, a gente tem outro processo. Se ele fala interferência de passe, bola no ponto da falta, a gente também teria errado, tá? Mas pelo menos a gente teria a aplicação correta da penalidade, que seria metade da distância para o gol. Ou se fosse interferência de passe, bola no ponto da falta. Beleza? Então, eu acho que é esse tipo de parada, cara. Assim, eu vou ser muito sincero com vocês, tá? Eu sei que quem apita comigo
sabe a facilidade de apitar comigo, porque eu vou aplicar a maioria das penalidades. Eu sei aplicar penalidade. Só que eu preciso de todas as informações. Só que a gente não pode sentar na situação de que o Guilherme Cunha é meu referi e não passar a informação completa. Entende? Eu acho que esse ponto. Eu conversei já isso com o João e com o John e tal, só que eu acho que o principal processo é a gente se comunicou mal, a gente aplicou mal, e depois de aplicar mal, ninguém corrigiu a aplicação ruim. Eu preferia ter gastado mais 30 segundos e ter voltado para um holding de defesa e aplicado corretamente, do que a gente ter visto que estava errado e não ter finalizado isso, sabe? E aí, como o período tinha sido estendido, a gente fez mais uma jogada sem tempo. Beleza? Alguém quer pontuar? Douglas, tá com a mão levantada. Douglas, por favor, Douglas. Opa, bom. Eu só queria tirar uma dúvida, porque, no caso, o árbitro ele fez o sinal de passe incompleto. Sim, Aí você falou que faria também o sinal de timeout. sim, Mas é obrigatório fazer o timeout sim. depois do passe incompleto? Pelo fato do Não. passe incompleto já parar o Não é relógio? por causa do passe incompleto. É por causa da penalidade que ele lançou a flag. Ah, sim, no caso específico da penalidade. Resultado da jogada, estou parando a jogada porque eu vou comunicar que eu tenho uma flag. Ah, Sacou? sim. Não, eu falo que já aconteceu comigo, já aconteceu comigo ao contrário. Numa jogada normal, eu fiz o sinal de passe completo e fiz o timeout. Aí meu Sim. técnico falou, não, pô, já para o relógio, já para ficar tranquilo. Aí o caso específico da falta, como teve a falta antes do passe incompleto, eu fiz o sinal de timeout. Beleza. O sinal de incompleto já é um sinal de parar o relógio. Mas o sinal de timeout após o passe incompleto é que você está parando administrativamente o jogo para completar uma penalidade. Entendeu? Ah, sim. Beleza? Essa é mais a dúvida mesmo. Boa. Gui, só para não, rapidinho, só para também não ser redundante, mas só para enfatizar também esse negócio da comunicação, que é uma coisa que o Fred falou, né, no nosso camp lá em São Paulo, muito sobre comunicação, e a gente fez alguns simulações lá, né, de você fulano é referir, fulano é o árbitro que tem uma falta e tal. E parece coisa boba na comunicação, né? A gente, comunicação, de boa, né? Tipo, vamos focar em fazer outras coisas. E aí a gente vê o quão importante é comunicação, né? E se tem um cara tão experiente no nível do Fred falando isso, tá ligado, pra gente, é uma parada séria que a gente precisa evoluir mesmo. Assim, Cara, sim. Cara, comunicação é a chave do negócio. Tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, né? Não tem como. Marcos. Deixa eu só mostrar essa violência chutadora aqui, que eu fiquei boladão na hora. Eu falei, caraca, moleque. Inclusive o Nadal, que é esse garoto, ele tá sempre nos vídeos aqui do estudo. Ele que fez o holding agora, ele que tem aquela 6-3-11, Marquito, da batida para trás, né, endzone. E ele me prometeu que em breve ele vai fazer o KCI com uma bicicleta, tá? Na hora que a bola estiver chegando, ele vai dar uma bicicleta pra gente ter um chute legal de bola solta com KCI, tá? Então fica aí... Gênio. Não, esse moleque vai ganhar um prêmio, né? Tipo, é o vídeo que todo mundo gostaria de ter na vida. E tomara que seja no jogo do Anderson, velho. Torcer muito por isso. Ele foi e ele limou o nosso querido chutador. Ele até me perguntou depois, o Nadal, se esse contato do 39 poderia ser alguma coisa e o fato dele ter batido no chão antes poderia não ser uma falta por RTK. E eu falei com ele, falei, cara, esse contato do Tyrene aqui, né, desse 39, não é suficiente para desequilibrá-lo, e ele chega inteiro para bloquear o chute, e quando ele tenta bloquear o chute, ele se coloca no risco de fazer uma falta de violência ao chutador, né? Então isso aqui é claramente uma falta de violência ao chutador, como aqui o field goal não foi bom, 15 jardas de penalidade, primeira descida automática para o ataque. Beleza? Agora, Marquito, você sabe que a cada ano tem uma jogada de passe completo e incompleto que mexe com o coração do torcedor brasileiro. Sim, senhor. Eu quero que você escolha um colega aqui da sala para responder sobre essa jogada.
Vamos de Simeone. Luiz Eduardo Simeone. Boa noite, senhores. Luizão, você sabe qual é a melhor parte desse lado? Qual? Não tem maior avanço pra você. Pô, cara, que chato. Ou seja, vem aí. Luizão, é simples, tá? Coisa, tu que é veterano de guerra aí, eu só quero saber se é passe completo ou incompleto e por quê. Passe aqui embaixo. Ih. Ai. Ai, que vídeo gostoso, velho. Ai. Ai. Olha. Ai, perdeu o controle. Esse é o tipo de lance que dá dúvida mesmo, né? Não, Assim, brincadeira. no campo é muito rápido. Dá, sim, com certeza. No campo é muito rápido. Eu voto em passe completo, porque ele teve tempo de realizar uma ação comum ao jogo depois de ter controle da bola. Legal. Agora, sem você pegar a cola do chat, me fala Não. qual. Não, eu sei, tô brincando, foi uma piada. Qual é a ação comum ao jogo dele? Ó, vamos lá. Ele tem controle, ele se vira e dá um passo. Aí vem o defensor e puxa o pé dele. Amigo, tem dar um tempo- passo é uma ação comum ao jogo? Não, mas ele teve o controle da bola, se virou em direção à linha de fundo e caminhou. Entendeu? Ele começou, ele andou no porque até ficar parado, receber um passe e ficar parado é uma ação comum ao jogo. Legal. Mas não é o caso. Não é o caso. Perfeito. Mas Para mas você, eu quero que você fale assim, Guilherme, essa é a ação comum ao jogo. Crava. Para você é o virar ou para você é o passo? Para mim é o virar. Para você é o virar. Isso. É um ponto. Acho que tá no escopo, tá? O turn up field, que é esse movimento, é uma ação comum ao jogo, tá? Só que eu queria adicionar uma pulguinha atrás da orelha. Vamos lá. Qual a segunda ação comum ao jogo que esse jogador faz? Ah, ele estica a bola na direção da endzone. Eu achei que aquele pylon ali fosse a linha de fundo. Não tive muita noção, não. Ali ele esticou a bola em direção à endzone. Isso também é uma ação comum ao jogo. Isso também é uma ação comum ao jogo. Para mim, o turn up field é a primeira ação comum ao jogo, mas eu só tenho um pouco de dúvida em relação a isso, tá? Porque se ele perde esse controle aqui, não acho que ele teria. Para mim seria incompleto. Se ele tá virando e a bola cai, tá? Porque aí ele não teria tempo suficiente de completar a ação comum ao jogo. Para mim, Perfeito. sabe quando ele completa a ação comum ao jogo de virar? Quando ele salta. Que aí ele completou o turn field e saltou. E quando ele salta, ele também faz uma ação comum ao jogo. Então, o que o pessoal do Ponta Grossa falou, Guilherme? Ele perdeu o controle da bola. E vocês têm total razão. Só que ele só precisa resistir à queda. Tá? Quando ele não faz uma ação comum ao jogo e vai ao chão. Só que aqui ele faz duas ações comum ao jogo e quando ele cai no chão, ele perde o controle da bola. Só que o touchdown acontece quando ele faz a ação comum ao jogo e quebra o plano de gol. Aqui foi touchdown. Nesse lance aqui foi touchdown. Quando ele perde o controle, ele já tinha completado tudo para ser uma recepção, por isso, touchdown. Beleza? Perfeito. Boa jogada Aconteceu essa, um lance hein? parecido comigo no meu jogo no final de semana, mas depois a gente fala. Fechou. Deixa eu ver um querido aqui. Tá acabando, tá? Acho que tá sendo um bom estudo, tá? Gustavo Pérez, macho, boa noite.
Boa noite. Meu amigo, uma honra descomunal ter você de volta, ok? Primeiramente, eu vou fazer 2 vídeos com você, tá? Um eu acho que eu pulei sem querer. Beleza. Ih, eu pulei um vídeo sem querer. São 2 vídeos pra gente fechar, tá? Eu quero que você preste atenção no camisa 9, tá? Não, não preste atenção no camisa 9, não. Preste atenção no Anderson, tá? Aqui embaixo. Isso aqui é uma terceira descida. Não sei se dá pra você ver no topo do vídeo, tá? Isso aqui é uma descida para 4 jardas ou menos. 1, 2, 3, 4, tá? E quando sai a bola, ele demora um pouquinho, mas ele vai para a linha necessária. Beleza? Ó, travou. Opa! Bem posicionado? In position? Tá. Consigo ver Tá. direito a linha lá em cima, mas acho que tá. Talvez ele tenha Tá, passado um ele, pouco ele, só. tá, ele tá uma jarda à frente da jarda cheia. Então ele tá na posição. Só que esse cara vem para cima dele e ele sai da linha. E aí o cara não alcança e tal, beleza. Tá? Faltou o sinalzinho de... Não, se bem que não, porque era a terceira descida, achei que era a quarta. Me confundi no meio do vídeo. Beleza? Para você, Gustavo Pérez, para onde você iria nessa situação aqui? Vou parar na hora aqui, ó. Para onde você iria aqui? Eu recuaria, Você recuaria para cá? acho que eu recuaria não. Isso. Tá. Porque daí teria o outro wing para fazer o contracampo, para poder ajudar. Beleza. Só que é o seguinte, quando você volta, você está se colocando em risco da mesma forma, tá? Tipo, olha onde esse cara vai cair e olha onde o Anderson tá. Arriscado igual. Você viu que ele usou a borda branca? Olha onde ele chegou na borda branca aqui, ó. Tá vendo que ele tem que desviar usando a borda branca? O que eu teria feito, tá? Eu já estou na linha necessária, correto? Vamos imaginar que aqui é a lateral. Beleza? E o Arthur está aqui. Beleza? Esse é o árbitro. Beleza? Show de bola. Beleza. O que eu teria feito? Em vez de fazer esse movimento igual ele fez, de ter vindo para trás e ter o risco desse cara esbarrar em mim, eu teria usado a borda branca permanecendo na linha necessária. Ou seja, eu recuo, ganho uma amplitude, me protejo, tá? E uso a borda branca, sem deixar a linha necessária. Voltar aqui, eu achei arriscado, tá? Eu sei que é um pouco do instinto de você recuar quando você vê alguma coisa vindo para cima de você, mas eu não iria por por esse recuo aqui. Beleza? Eu também penso nisso por conta do campo da Unifor, que é mal marcado. Mal marcado, né? Aí é foda. Aí é uniforda, né? Aham. Gustavo Pérez, último lance, tá? Olho no número 9. Legal? Viu? Alguma coisa? Ó, ele pega o jogador, Ele faz uma puxa pro manobra chão para tentar, e dá um teco uma no... manobra para tentar sair para poder ir atrás do carregador de bola. É legal. Sim. Legal, correto. Tá? Jogadores de defesa podem puxar o adversário para poder chegar no carregador de bola, que é o que acontece aqui. Nesse caso, amigo Gustavo Pérez, a gente teve uma falta marcada por holding do número 9. Tá? A minha pergunta para você é: beleza, erramos a. Não fala sobre moldura, Garbato. Fala sobre puxar um adversário. Tá? A moldura é para jogadores de ataque. Aqui, amigo, erramos, demos esse hold, mas temos que aplicar a penalidade. Qual a aplicação da penalidade aqui?
10 de racionalidade, primeira descida automática pro time A. Ah, beleza, mas da onde? Do ponto anterior? Agora eu não me lembro se a falta descreve se é no ponto anterior. Holding não. Fala 10 jardas. Então, Agora minha pergunta pra você é: qual o ponto básico dessa jogada aqui, amigo Gustavo? oi, não entendi. Qual o ponto básico dessa jogada aqui? Final da corrida, Final da corrida. Quem faz a falta? É o time com posse ou o time sem posse? time sem posse. Então são Quando o 10 time jardas no sem... final da corrida. Perfeitamente. Você ainda lembra, amigo? Eu sei disso. Eu sei Aos disso. poucos tá voltando. Perfeito. Amigos, é isso, tá? Eu vou parar de gravar. Agradeço a Estudasse, tá? participação. Estudasse. Pô, hoje foi top.